A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo em mais um dia do que eu quero desejar para você, um dia abençoado. Eu quero ministrar sobre a sua vida a palavra de Deus e que esta palavra o faça prosperar nesse dia. Tema de hoje, coração seco como a erva. E isso é uma realidade em que muitas pessoas se encontram dentro de uma situação angustiante e não conseguem vencer de fato, não conseguem prosperar naquilo que precisam. Vamos à palavra de Deus? Salmo 102, versículo 1 e 4 diz assim: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Aqui nós estamos diante de um salmo em que o salmista ele está aflito diante das adversidades e as situações da vida. E isso todos nós passamos no nosso dia a dia. Quantas vezes o nosso coração está exatamente assim, seco como a erva, nos sentindo exatamente assim. Não sei se você por hoje está sentindo ou sentiu um dia, ou pode passar a sentir em algum dia isso, e que esta palavra seja socorro para a sua vida. O salmista passou por isso e não é diferente de cada um de nós em circunstâncias que nós vivemos. Quantas situações fazem com que o nosso coração, como uma planta, como uma erva, se seca. A Bíblia diz que nasce a flor e a erva pela manhã e à tarde ela se esvai. Isso fala sobre a temporaneidade daquela erva. Aquilo fala da vida passageira. Mas situações acontecem conosco que são tão passageiras. É um coração seco como a erva. Eu quero te dizer que isso na sua vida tem que ser passageiro. Tem que ser algo que não aconteça na sua vida em uma continuidade. Não haja continuidade. Clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, meditando na sua palavra, se unindo na igreja do Senhor Jesus, isso traz para nós vida. Faça com que a gente fique viçoso e não venha se secar. Se você se recolher, se você se colocar em um lugar de reclusão, quantas pessoas estão usando o falso mecanismo de defesa que se chama exatamente o isolamento. Se você sente angústia no seu coração, se você sente exatamente a sequidão de sentimentos, a sequidão de alegria que você tinha antes e aquilo secou também como uma fonte, e você se coloca no lugar do isolamento como um falso mecanismo de defesa. Há pessoas que se isolam a ponto de dizer: não falem comigo, não me digam nada. E exatamente é o falso mecanismo de defesa que a pessoa está usando. As tendências depressivas acontecem exatamente nisso. A pessoa se isola pensando que está se protegendo, que vai se sentir melhor. E na verdade é um falso mecanismo de defesa, quando o contrário deveria acontecer. Então não deixe que o seu coração, os seus sentimentos, no meio da angústia, prevaleça a sequidão como uma erva. Prevaleça exatamente isso aqui. Olha só o que aconteceu com o salmista. Ele: esqueço de comer o meu pão. Olha só, isso tem exatamente a ver com a pessoa que está se isolando. E até mesmo ela se abstém do seu alimento diário. Mas se isso está acontecendo com você agora, eu quero clamar ao Senhor no final desta mensagem, declarar sobre você vitória e bênção de Deus sobre a sua vida. Eu vou declarar isso sobre a sua vida. Mas pastor, isso não está acontecendo comigo, isso já aconteceu algumas vezes. A vida, ela tem os seus altos e baixos, ela tem as suas fases. As coisas acontecem como ciclos na nossa vida e precisamos estar preparados. Então, quando isto vir a acontecer, não se isole. Não se isole das pessoas, pelo contrário, busque a comunhão. Por que a igreja traz vida, traz saúde, traz alegria para as pessoas e traz mudança?
porque convívio é o contrário de solidão. Convívio é o contrário de isolamento. Que o seu coração medite nesta palavra e que você, como salmista, possa trazer aquilo que Deus nos chama a fazer. E olha só como ele começa: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Isso é nada mais, nada menos do que uma posição de oração, de súplica. Estarmos juntos para orar, estarmos juntos para suplicar é muito importante. Então, nesse tempo de pandemia, em que quantas vezes as pessoas estão se isolando pelo medo, não. A gente tem que estar com os cuidados devidos. Mas quando podemos, dentro das medidas necessárias padrão em que há pela parte da saúde em nossa nação, não é? As exigências sanitárias, nós precisamos juntos sim estar na casa do Senhor, clamando nesta condição de clamar ao Senhor juntos, de edificar, que você não fique no isolamento, que o seu coração não repouse sobre esse tipo de falso mecanismo de defesa. Mas vamos juntos, clamando a Deus, buscando ao Senhor e levando as nossas orações aos céus. Na presença de Deus, Ele faz como o salmista pede: olha, chegue a ti o meu clamor, Senhor, ouve a minha oração. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor, que os seus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir. Eles não estão fechados para não poder ouvir, mas antes, os ouvidos do Senhor estão abertos, atentos à sua oração, ao seu clamor. Por isso eu quero orar com você agora. Pai querido, eu declaro, Senhor, a tua bênção e a tua boa mão sobre a vida desta que está assistindo neste momento, ó Deus, e compartilhando desta oração. Se há angústia, Senhor, se há coração se secando como a erva, se há, ó Deus, escassez e há falso mecanismo de defesa em isolar-se, em isolamento, há poder no nome de Jesus. Eu declaro que haja força e alegria para a comunhão, para a busca de junto a Deus, na tua presença, mais e mais, fazer isso que fazemos, clamando ao Senhor. Eu declaro a tua bênção em o nome do Senhor Jesus. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus e até o próximo momento de estarmos juntos.